Gente, qual é a mãe que não acha que o seu filho é o mais bonito, é o mais inteligente, que sabe de tudo e às vezes a gente acaba exagerando um pouquinho? Será que super elogiar os nossos filhotes pode ser um problema? Quem vai nos ajudar nessa missão é a psicóloga Beatriz Gameiro. Olha só. Chama o doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. E Clínica Maria Silva, estética e emagrecimento. Meu filho é a coisa mais linda do mundo, é o mais lindo da sala, é o mais inteligente. Meu Deus, esse menino é muito esperto, que coisa mais linda. Aí ele chega lá no papel, faz aquele risco. Filho, que coisa linda! Pode, doutora? Ele está elogiando, não tem problema. O problema é quando vem um elogio seguido da crítica. Como assim? Conta tudo. A criança chega, foi tudo bem na escola, mamãe, eu fiz isso, tirei notas boas na escola, a professora me elogiou, e aí vem os pais e disse assim, ai, parabéns, mas você pode se esforçar um pouco mais. Aí fica aquilo, poxa, eu me esforcei, eu dei tudo de mim. Aquele clássico assim, não fez mais que obrigação? Justo. Não é legal usar isso, doutora? Não? Porque isso serve até para adulto. Olha, se você vem toda linda, maravilhosa, e diz assim, você está linda, mas você precisa melhorar nisso. O que acontece com a linha? Entendi, com criança do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então, são coisas que pequenos câmbios, pequenos detalhes fazem a diferença. E aí como fazer? Porque vamos supor, a criança realmente precisa melhorar em alguma coisa. Por exemplo, a criança tirou uma nota boa, né? Mas ela não come salada, não come verdura. E aí o pai diz, ah, parabéns, você tirou uma nota boa, mas não tá comendo verdura ainda, né? Um exemplo. Precisa ser chamada a atenção, precisa ser falado. Faz um outro momento para isso? Justamente. O momento do elogio é só do elogio. Está elogiando. Está elogiando, pronto. Né? O momento que você tem que justamente pontuar, impor limite, a criança não precisa de limite. Tá. Não é junto com elogio. Tá. E aquelas crianças que são super elogiadas? Tipo, eu já vi, por exemplo, a criança que chega, faz um rabisco qualquer, a mãe diz que é lindo, 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 e quando ela vai da porta pra fora, ela vê que não é bem assim. Meu filho é o mais lindo, meu filho é não sei o quê. Isso pode fazer com que a criança sinta-se aquele reizinho, aquela coisa, você elogiar demais o seu filho, pode de alguma forma prejudicá-lo ou não? Quanto mais elogio, melhor. Isso varia muito. Varia de criança para criança, da atitude dos pais. Então, é variável. Às vezes o elogio dessa forma, ele contribui muito. E como você disse, em outras situações ele pode gerar uma criança que se acha o rei, se acha o melhor. E talvez nem seja, né? Então varia muito. Então é sempre coração de mãe falando mais alto para saber medir isso aí? De mãe e de pai também. Muito bem, doutora. Mãe e pai também. A gente quer mandar em tudo. Pronto, então. A gente elogia na dose certa e o coração vai dizendo a hora de frear. É isso aí. Maravilhosa, doutora Beatriz. Mamães, vamos falar sobre um assunto delicado agora. A gente definitivamente precisa falar sobre isso. Nós sempre percebemos que esse é um assunto que é velado, muitas pessoas não sabem como lidar e a gente precisa falar sobre suicídio. Setembro é um mês todo dedicado à prevenção ao suicídio e eu estou muito feliz de ter um time de peso aqui, que é a Ledinalva Siqueira, que é mãe, a doutora Marcele, que já veio aqui no nosso programa e a gente fez questão de chamar ela de volta. Obrigada, doutora Marcele. E a Maria Zélia, que é a coordenadora do Centro de Valorização da Vida. E existem muitas perguntas a respeito desse tema e eu quero deixá-las bem à vontade, caso eu fale alguma coisa que não deva ser dita, até para que sirva de alerta para as pessoas que estão nos assistindo sobre como lidar nesse momento. Primeiro, a gente precisa entender o antes disso acontecer. Posso começar com a senhora, doutora Marcele? Sim. Quais são os sinais que a gente pode perceber que aquela pessoa pode ser uma possível, né, o suicida, devemos falar assim. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas
as nossas escolas estão sobrecarregando demais as crianças, pode ser, as pessoas sempre querem saber uma causa envolvida. Por favor, fale um pouco sobre isso. A gente precisa entender e falar de uma forma clara e aberta para todo mundo, para que a gente consiga prevenir realmente. Sim, eu acho que essa é a pergunta principal, né? Quando a gente está falando sobre a prevenção do suicídio, a gente tem que ter em mente que as pessoas, elas dão sinais. Isso não quer dizer que nós vamos conseguir prevenir todos os suicídios, não, porque muita coisa passa realmente despercebido. Mas a gente precisa ter a informação para a gente entender como é possível identificar esses sinais. Vamos lá, a gente tem que entender que existem algumas diferenças entre a criança, o adolescente e o adulto nesse quesito. A gente sabe que uma criança, ela não tem um repertório verbal para realmente falar como ela se sente, para entender isso, ela não consegue se expressar como muitas vezes o adolescente um pouco mais e o adulto normalmente consegue um pouco mais. Então, como é que a criança vai manifestar isso? Normalmente ela começa a apresentar doenças somáticas, dores de cabeça, problemas respiratórios, ela começa a ter vários sintomas físicos que a gente olhando de antemão, a gente pode pensar assim, não, são só sintomas físicos, não tem nada a ver com a parte psicológica dela. Mas isso associado a diversos outros fatores como ansiedade, essa criança pode começar a não ter mais vontade de brincar, começa a ficar mais isolada, pode ter um afastamento um pouco dos pais. Então tudo isso pode acontecer e pode gerar um alerta aí nos pais. Opa, o que é que está acontecendo? Quer dizer que necessariamente essa criança que dá esses sinais, ela vai estar com um risco suicida? Não, mas são sinais de alerta que você tem que estar atento e investigar o que é isso para a gente poder analisar. Isso nas crianças. No adolescente, a gente sabe que já existe muita mudança, né? A gente já sabe que é uma fase realmente um pouco conturbada para alguns, outros acabam tendo muita irritabilidade, enfim. Se manifesta a adolescência em si, se manifesta de diversas formas. Só que nesse quesito de prevenção do suicídio, a gente tem que analisar mudanças nesse comportamento do adolescente. Ele acaba se tornando mais ríspido, mais agressivo algumas vezes, outras vezes acaba se tornando muito deprimido. Porque a gente tem que ter em mente que às vezes a gente pensa assim, a pessoa que está com comportamento suicida, ela sempre vai ser aquela pessoa deprimida. Nem sempre. Às vezes ela fica, doutora? Nem sempre. Às vezes ela realmente fica mais agressiva, ela fica mais irritada e não manifesta nenhum tipo de reação deprimida. E aí as pessoas acabam não. Então não tem nada a ver com a questão da depressão, não tem nada a ver com o risco de suicídio. E a gente tem que fazer esse alerta, que cada um vai manifestar de uma forma diferente. Então é importante ter essa noção. O sono também muitas vezes é afetado, a alimentação. Então você vê assim, que é uma situação de saúde mental, mas que altera diversos outros fatores. Por isso que a gente não pode ter o olhar tão focado somente nesses sinais psicológicos. A gente tem que entender essa área psicossomática que está relacionada com todo o nosso corpo. Tá, e a mãe identificou, o pai identificou esses sinais. O que a gente deve fazer? Levar para um psicólogo? Fazer exatamente o quê? Como é que a gente pode ajudar? A primeira coisa que a gente deve fazer é acolher essa criança ou esse adolescente, certo? Muitas mães acabam hoje secundarizando o seu trabalho, vamos dizer assim, de conexão com o filho. Então acaba, como eu não sei lidar com essa parte emocional, eu vou levar para o psiquiatra, eu vou levar para o psicólogo, ele vai dar conta, como se ele fosse entrar na sessão e fosse sair transformado. A gente tem que entender que é um processo complexo, que a gente vai precisar da família, a gente vai precisar da escola, a gente vai precisar dessa criança, desse adolescente, compactuando realmente com esse tratamento. E para isso, muitas vezes, o pai, a mãe, a família tem que sentar com esse jovem, com essa criança e conversar, tentar criar uma conectividade com aquela criança para ele se sentir acolhido, para ele se sentir realmente compreendido. Eu conversando com uma mãe uma vez, e ela falou que descobriu que há muito tempo atrás ela tinha descoberto que o filho estava se automutilando. E a reação dela no primeiro momento foi dar uma pisa no filho, porque naquele momento ela não sabia o que fazer, ela se assustou bastante com a ideia e ela achou que era só uma forma do filho chamar a atenção e tudo, e aí ela bateu na criança. O que é que isso fez? Fez a criança se afastar ainda mais dela, fez ela se fechar, né? Então assim, e claro, eu não tô aqui querendo falar que essa mãe foi culpada, não é isso, é no sentido da gente ter informação, é o que a gente estava até conversando, a gente precisa ter o conhecimento do que fazer. Nessa época do Setembro Amarelo, a gente vê muitas pessoas
Se precisar, fale comigo, se precisar, conte comigo. Mas a gente tem que entender que precisa de uma ajuda especializada, capacitada. Pronto, seria minha próxima pergunta e agora eu quero passar, por favor, para a doutora Maria Zélia. A gente vê muito comum agora nas redes sociais, as pessoas postam e repostam. Olha, se você precisar de um ombro amigo, eu estou aqui, a vida vale mais. E nem sempre a gente sabe se essa pessoa vai estar apta para ouvir e ajudar de forma correta. A pergunta, doutora, qualquer pessoa pode ajudar? Qualquer pessoa está apta a ajudar alguém que tem esse comportamento suicida? Como é que funciona isso? Bom, qualquer pessoa pode ajudar, desde que ele saiba a maneira como ele pode ajudar, porque se ele não souber essas maneiras na qual ele pode ajudar, ele pode, na verdade, influenciar para que tenha... Tem gente que quer ajudar e acaba atrapalhando? Com certeza. Tem. Então, como é que na verdade, é se ajudar? É fazer um acolhimento, é de estar à disposição da outra pessoa, sem julgar, sem a questão do preconceito, ter o respeito e a compreensão pela dor do outro que ele está sentindo. Então, esse é o momento de acolhimento e de dar a compreensão para que ele se sinta à vontade, para que ele possa falar das suas dores de forma sigilosa, de forma anonimata. Essa é a forma que o CVV vem trabalhando ao longo dos seus 57 anos. Como é que funciona o CVV? O CVV é o Centro de Valorização da Vida. Tem um número que está aí, que é 188. É 188, que ele é gratuito, 24 horas por dia, de qualquer operadora, de qualquer lugar do Brasil, ele vai ser atendido. Tá? O ponto interessante no 188, ele está acessível para as pessoas que possam buscar, onde ele vai encontrar, na verdade, uma pessoa que ele pode falar das suas alegrias, das suas tristezas, e ele pode ficar à vontade para falar. Então, ele vai ser acolhido de forma sigilosa, anonimato, com respeito, com compreensão, sem julgamento. Tá? E aí, onde ele vai poder se sentir mais à vontade, ele vai poder falar mais de como ele está e como ele se sente. Quem são as pessoas que atendem no 188? São profissionais, são voluntários? Quem são? Bom, para ser voluntário, qualquer pessoa pode ser voluntário, desde que ele passe pelo curso de capacitação e se coloque à disposição de ter disponibilidade de tempo e disponibilidade inteira para ouvir o outro a falar das suas alegrias ou das suas tristezas. Então, são voluntários. A partir do momento que você faz o acesso no grupo, você passa a ser um voluntário. E esse voluntário, ele vai estar voltado para a compreensão, para o atendimento, para a aceitação e para o respeito para com o outro. E deixa eu conversar, então, agora com a mãezinha, que é a dona Leidinalva Siqueira, né? Eu quero que você conte pra gente, muitas vezes as pessoas, aquela mãe, ela está enlutada, né? Então eu vou lá para dar uma força e a pessoa chega lá e começa, sim, mas como foi? E por que foi? E quer saber a causa? São pessoas que a senhora acredita que elas podem estar, talvez, mais atrapalhando do que ajudando? Quais são as perguntas que não devem ser feitas? Vamos falar isso de uma forma bem clara, para que todo mundo possa entender o que machuca, que a gente pode nem pensar que isso pode machucar, mas isso, na verdade, pode estar mexendo na ferida, mãezinha. Primeiro, dizer que você sempre acha que as coisas podem acontecer na casa do seu vizinho, mesmo na sua. Que você ouve falar de suicídio, mas aí você apenas acolhe aquilo que é essencial. Né? Na realidade, a gente não se aprofunda, né? Para conhecer, para se informar, para ver se alguns sintomas acontecem dentro da sua casa. E aí, quando você se vê diante de uma tragédia, um suicídio, dentro da sua casa, com seu filho, é que você vai se dar conta de que todas as informações que estavam lá, que você não buscou, que você não cuidou, poderia ter salvado, inclusive, ter lhe ajudado a lidar com a situação. Depois que acontece, a tragédia é tamanha, né? É muito grande, é muita dor. Você se vê diante de uma situação que você jamais imaginou, de uma dor, sabe, imensa, que mexe com todo o seu corpo, com todos os seus sentidos. E você começa, o primeiro momento é o impacto, né? Que você não sabe nem o que está acontecendo, e as pessoas começam a se aproximar de você querendo saber, né? E isso, de uma certa forma, no primeiro momento, eu busquei essa seguinte posição: ninguém que realmente se aproxime de mim com uma pergunta, um comentário que não seja para me ajudar, eu jamais vou aceitar. Do tipo, ela era religiosa, faltou Deus, né? O que ela fazia? Você percebeu? São coisas que iam mexer na minha ferida e não iam me ajudar em nada, ao contrário, ia aumentar ainda mais meu sentimento de culpa. Que a culpa realmente no luto de suicídio é muito forte, né? E a mãe por si só, ela é uma pessoa que
Que já leva essa carga nas costas, né? Não é, mãe? E quando acontece, ela destrói totalmente você. Eu até comparo muito a questão do luto por suicídio, é como aquela ave mitológica, né? A fênix. Que se renasce da própria cinza, né? Cinza. Você tem que ir lá no profundo mesmo. Nossa dor se desmonta todo para poder se levantar. Né? Então, a abordagem das pessoas, né, nesse momento deveria ser para acolher. Né? E as pessoas que estão enlutadas devem buscar esse apoio especializado. Né? No meu caso, eu tive o acesso, né, às terapias psicológicas, informações devidas, muitas leituras para eu entender esse fenômeno, porque muita gente também se aproximava de mim, trazia uma ideia do senso comum que não acrescentava em nada. E tem muitas pessoas curiosas também atrás. Né? É verdade. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, porque eu quero saber mais detalhes para a senhora contar tudo para a gente. Nós voltamos já já.